A gente vai ficar monitorando o tempo, porque deu problema no painel, aí a gente está monitorando, veio aquela tela do computador, mas a gente vai lhe informando. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer à comissão o convite, dizer da minha honra de estar aqui. Além de estar representando o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, quero dizer que eu estudo muito o trabalhador rural. Minha tese de doutorado foi sobre o segurado especial, pela PUC de São Paulo. E talvez também me credencie para estar aqui nesse momento o fato de eu ser filha de agricultores familiares e ter trabalhado no meio rural até os 17 anos de idade. Então, muito do que eu vou falar aqui tem da vivência concreta da minha vida e da minha família. Nós tivemos um histórico de proteção reduzida do meio rural. A Previdência Rural de 1971 a 1991 era estendida apenas ao chefe de família. E eu me criei ouvindo a minha mãe dizendo, se pelo menos um dia a gente pudesse se aposentar. Tamanha era a inconformidade do meio rural com a ausência de uma proteção social para todos os membros da família. O homem tinha direito a um benefício de meio salário mínimo, aos 65 anos de idade. A Constituição trouxe uma nova realidade para o meio rural, através do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, através da garantia de um salário mínimo a todas as pessoas e também através da redução de idade em 5 anos para os trabalhadores rurais. Nós temos hoje 9,5 milhões de benefícios rurais concedidos em todo o Brasil. Isso representa 106 bilhões de reais de pagamento de benefícios. Porque, desta forma, entendemos que deve permanecer, especialmente no que se refere à contribuição. Porque hoje a contribuição é sobre a produção comercializada, integralmente. Não é sobre o excedente, não é sobre o lucro. Até porque, muitas vezes, os agricultores familiares sequer conseguem cobrir o custo de produção da sua atividade. Muitas vezes não há sobras. Pelo contrário, ficam devendo instituições financeiras ou empresas para tentar pagar no ano seguinte. A Previdência Rural promoveu a redução do êxodo rural. Mais pessoas permaneceram no campo. Embora é importante que se diga que não é obrigado o aposentado a permanecer no meio rural. Esse é um dado essa é uma questão que eu acho importante dizer, porque às vezes se confunde os residentes no meio rural com os aposentados. À medida que as pessoas vão envelhecendo, estar na cidade, estar com um filho que saiu do meio rural, pode ser mais fácil do que permanecer no campo, distante de qualquer atendimento médico. A interiorização da renda. A Previdência promoveu a distribuição para os mais longínquos rincões do Brasil do mínimo de dignidade na idade avançada. Entendo que isso é fundamental para um país que sempre se preocupou com a proteção dos idosos. Melhores condições de vida para o meio rural. O dinheiro da aposentadoria é muitas vezes utilizado para financiar a própria produção. Há alguns anos, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa em loco em alguns municípios do estado e constatou que 24% daquilo que os agricultores recebem de aposentadoria é usado no investimento da propriedade rural. Então, se reproduz ali no meio rural. E o senhor Aristides já falou do impacto para a economia dos municípios da Previdência Rural. Bom, quais são as mudanças propostas na PEC 6 de 2019? Eu diria, sim, 2 grandes aspectos, embora nós temos alguns indiretos. Um deles, a contribuição mínima de R$ 600. Esse número talvez possa ser um número irrisório,
Mas R$ 600 para chegar a esta contribuição, atualmente, o agricultor precisa vender R$ 46 mil por ano. Considerando a alíquota de contribuição de 1,3%, ele precisa vender R$ 46 mil para chegar aos 600 de contribuição. E o outro aspecto, a idade de 60 anos para homens e mulheres. Com relação à arrecadação, tem um estudo do Tribunal de Contas da União de 2017, que fala que a arrecadação é de cerca de 29% daquilo que poderia ser arrecadado. Então, há problemas na arrecadação. Esse estudo não aponta quais seriam esses problemas, quais as causas dessa redução, dessa arrecadação reduzida em relação ao potencial que poderia ser arrecadado. Em 2018, nós tivemos uma redução da contribuição de 2,1% para 1,2% para 1,2% diretamente para a Seguridade, mantendo-se a contribuição de 0,1% para acidente de trabalho. Essa redução de contribuição, ela não foi a pedido dos segurados especiais. Ela não foi reivindicada pelos agricultores familiares. Ela foi reivindicada pelos grandes produtores rurais. Não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre isso. Apenas estou dizendo que, da parte da agricultura familiar, não houve qualquer manifestação ou pedido nesse sentido, de modo que, penso eu, como estudiosa do assunto, que eu acho que, inclusive, a contribuição poderia aumentar. O agricultor familiar, se colocasse, para ele escolher, ele diria assim, eu prefiro pagar 3%, 4% do que pagar uma contribuição fixa, porque eu não sei quando eu vou colher, não sei como eu vou colher, eu não sei quanto eu vou ganhar da venda da produção, se vai ter seca, se não vai ter seca, se vai ter enchente. Ele está vulnerável a todas essas condições. Ainda é importante que a gente se compare, e mais uma vez, sem fazer um juízo de valor, se a arrecadação do meio rural e definitivamente insuficiente para cobrir os custos, é assim no Brasil e em qualquer país do mundo que tenha proteção previdenciária no meio rural. A Colômbia, em 2016, veio ao Brasil estudar o nosso sistema porque fazia parte do acordo com as Farc ter uma proteção social para os trabalhadores rurais. Não há como prever, imaginar uma proteção social para os trabalhadores rurais que não seja altamente subsidiada. E apenas a título de comparação, o percentual que cobre da produção é o mesmo percentual que cobre dos militares. Da arrecadação da produção rural, 8%, a arrecadação é 8% do gasto com benefícios. Dos militares também, a arrecadação é 8% do gasto com os benefícios. E aqui não faço qualquer crítica aos militares, apenas estou fazendo uma comparação que são escolhas de Estado. E desde já, senhores deputados, o trabalhador rural deve estar onde vossas excelências entendam que ele deva estar, se é na previdência ou se é na assistência. Não é uma questão teórica, é uma questão de escolha legislativa, assim como será toda a PEC e assim como será também o projeto de lei que trata dos militares. Com relação a irregularidades, fraudes, há uma espada sobre a cabeça dos agricultores dizendo que os benefícios são fraudulentos. Dados do Tribunal de Contas da União de 2018 identificaram 97 mil indícios de irregularidades. Não se fala aqui em irregularidades comprovadas, enfim, indícios. Isso representa 1% dos benefícios. 1%. 1% para indícios, para daí chegar a dizer que a grande maioria, ou que há uma porta aberta para fraude, me parece que há uma distância em relação a essas duas questões. Outro aspecto aqui é a informalidade no campo com relação aos assalariados rurais. Então, na proposta de emenda à Constituição, inclusive, se reconhece isso, essa informalidade,
E, de fato, segundo dados do IBGE, do PNAD, dos 4 milhões de assalariados rurais, aproximadamente 60% trabalham na informalidade. Talvez isso justifique o fato de que muitos trabalhadores e empregados rurais não consigam se aposentar. E, somado a esse aspecto também dos agricultores familiares, é real, é fato que existe muita judicialização. Mas a judicialização, na minha opinião, deveria ser vista para dentro do INSS como o que estamos fazendo de errado. Por que nós não concedemos os benefícios? Ninguém vai à justiça pedir um benefício se o benefício foi concedido pelo INSS. E, por muitas vezes, eu tenho pena dos servidores do INSS pelo emaranhado legislativo que eles se enfrentam todos os dias para tentar analisar a concessão de um benefício. Então, para mim, as irregularidades, enfim, decorrem muito mais, a judicialização decorre muito mais dessa questão de haver dificuldade de compreensão da legislação como um todo. A atividade rural é extremamente vulnerável. Trago aqui 2 notícias, fontes de informação de imprensa, um da Globo e outro do Diário de Pernambuco. No final de 2015, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem tratando da seca que prejudicou a população nordestina, em que quase 1.000 cidades do Nordeste entraram em situação de emergência. E, em 2018, mais de 300 mil são afetados por piora da seca no Nordeste. Isso são notícias oficiais, que certamente muitos dos senhores são do Nordeste e sabem dessa realidade e vivem essa realidade. Eu acho importante também trazer aqui que um dos objetivos constitucionais é a redução de desigualdades regionais. E, nesse sentido, a Previdência Rural contribui, os dados estão aqui para demonstrar isso. Presidente da mesa, quanto tempo ainda tenho? 8 minutos. 8 minutos. Muito obrigada. Agora, não, ele está funcionando? Voltou a funcionar. Aqui não estava funcionando. Bom, a questão da judicialização, outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências. Tem uma mudança na proposta de emenda à Constituição que não implica em redução de custos, que é tirar a possibilidade de o segurado do INSS ajuizar a ação na comarca em que ele reside, obrigando ele, geralmente, a ter que ir à Justiça Federal. Isso não chega a ser um problema para a região sul, porque a Justiça Federal está muito mais interiorizada. Mas nas regiões norte e nordeste, talvez alguém tenha que viajar dias até chegar à Justiça e poder apresentar o seu pedido. Senhores, isso não economiza R$1 na Previdência. Talvez, e esse estudo a gente não conhece, talvez até custe mais caro, porque a Justiça Federal, todo o custo da Justiça Federal é maior do que da Justiça Estadual. Queria aqui fazer um comentário, doutor Bruno, que eu acho que o governo está, pelo que eu tomei conhecimento, está desenvolvendo uma nova formatação do Conselho de Recursos da Previdência Social. Acho isso altamente elogiável, porque se tem uma forma também que pode contribuir na redução da judicialização, é a instituição a ampliação de competência do próprio Conselho, enfim, melhorar o Conselho de Recursos. Parabéns por essa iniciativa. Eu acredito que isso vai ser menos custoso para o segurado, menos custoso para o Estado, e isso é melhor para todos. Então, chamo a atenção aqui da competência delegada e peço encarecidamente que Vossas Excelências prestem atenção nesse aspecto que não reduz custo, não reduz em nada a economia na Previdência. Com relação à idade, senhores, dados do PNAD também, no meio rural, 70% das mulheres e 78% dos homens começam a trabalhar antes dos 14 anos. Aos 60 anos, eles já terão trabalhado 46 anos numa atividade considerada penosa, equiparada a atividades que aposentam na aposentadoria especial. As mulheres dedicam, em média, 21,3 horas por semana com afazeres domésticos e cuidado de pessoas em 2018, quase o dobro do que os homens. E, por isso, deve-se manter uma redução de idade para as trabalhadoras rurais.
Senhores, o trabalho rural exige muito esforço físico, expõe as pessoas à variação climática, ao sol, à intempérie, ao frio em algumas regiões, ao frio excessivo, ao calor excessivo. Envolve o contato com agrotóxicos e substâncias nocivas. E aqui também a importância de considerar o trabalho com a aposentadoria com idade reduzida para os assalariados rurais, porque o agronegócio usa muito mais agrotóxicos do que a agricultura familiar. Então, os empregados rurais estão mais expostos do que os agricultores familiares. Mesmo com a evolução tecnológica, com a utilização de maquinário, o trabalho no meio rural ainda continua mais penoso que os demais, e isso incapacita muitas pessoas para o trabalho. Muitos dos senhores são oriundos e conhecem o meio rural e devem conhecer muitas pessoas, deputado Cherini, lá na sua região, pessoas que reclamam que não conseguiram se encostar porque por problemas na coluna, sofrem com problemas, câncer de pele e diversas doenças que afetam os trabalhadores rurais em função desse tipo de trabalho. Os trabalhadores rurais enfrentam a incerteza da colheita bem-sucedida, impossibilitando o pagamento da contribuição na forma que está proposta na PEC 6 de 2019. A questão dos investimentos com insumos, os gastos, tudo isso também impacta no meio rural e torna imprevisível o que se pode arrecadar, somar durante o ano nessa atividade. Com relação aos pequenos municípios, o senhor Aristides, que me antecedeu aqui, falou bastante disso, do impacto, e eu queria reforçar uma questão aqui, excelências. Acredito que todos os senhores se alimentaram pelo menos uma vez hoje. Se tomaram leite, veio da agricultura familiar. Se comeram bacon, provavelmente veio da agricultura familiar. Se comeram frutas, em grande parte também da agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos. O agronegócio é voltado à exportação. É do mais básico para a necessidade das pessoas que nós estamos falando. É o alimento de cada dia. Então, aqui, acho que o papel do Estado é esse também. Talvez se pudesse pensar que não seria papel do Estado, através da Previdência, promover esse tipo de política pública. Mas também muitas outras coisas também poderiam não ser através de políticas públicas. Na verdade, é uma escolha do Estado, lá na Constituição, é uma escolha de vossas excelências. O combate à pobreza também já foi bastante abordado aqui. Por isso, nós entendemos que a manutenção dos benefícios diferenciados para os trabalhadores rurais é uma questão de justiça para com o trabalho que eles exercem e a importância desse trabalho, retribuição social, incentivo à manutenção das pessoas no campo. Já é difícil hoje convencer os jovens a permanecerem no meio rural. Sem aposentadoria, ou com uma aposentadoria dificultada, será ainda mais difícil. E é uma questão de coerência com o trabalho diferenciado. O que é possível fazer? Aprimorar a arrecadação. Entendemos que não é uma questão de encaminhar para a BPC-Loas. Dizia antes que cabe a vossas excelências tomar essa decisão, por óbvio, mas está nas mãos justamente de decidir se vai se valorizar o trabalho rural ou se é uma questão de uma esmola para essa pessoa, se é apenas para quem comprova a miserabilidade, que vai ser, inclusive, muito mais difícil comprovar se for aprovado. Entendo que, dessa forma, se cumprirão, se mantidas as regras atuais, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ainda nos preocupa aqui, para ir me encaminhando para o final, a desconstitucionalização, porque de nada adianta manter a regra atual se deixar para, futuramente em lei complementar, diminuir
modificar novamente as regras. E eu diria, inclusive, que penso que o Congresso Nacional não deve tirar poder de si mesmo, porque ao deixar para a lei complementar, estará tirando o poder de decidir futuramente quais são as melhores regras. E também uma preocupação com a capitalização, porque também não adianta manter os trabalhadores rurais da forma que está, se eles forem abarcados pela capitalização, que já foi abordado em outro momento aqui, não me cabe. Então, eu trago aqui um mapa que eu penso o seguinte, que da forma que está colocado hoje, nós vamos ter uma redução muito grande de proteção social, de modo que sobrarão muito poucas pessoas a serem protegidas nas regiões, principalmente Norte e Nordeste. Deixo aqui meus contatos, caso alguém queira mais algum material, estou à disposição e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Bruno Bianco, secretário especial da Presidência